Oi, gente. Cá estou aqui de novo, gente, para ir atualizando vocês, meus alunos, meus amigos, meus parentes, meus inscritos, de como estamos aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo aqueles que também são do Rio Grande do Sul, um gosta de saber como é que está a cidade do outro, já que essa tragédia se abateu em praticamente 100% dos municípios do Rio Grande do Sul. Até o último levantamento, se não me engano, dos 400 e poucos municípios do Rio Grande do Sul, apenas 30 e poucos estavam até certo ponto, né, entre aspas, fora, porque absolutamente fora dessa tragédia, nenhum conseguiu estar, porque mesmo aqueles que não foram atingidos pelas chuvas, foram atingidos pela falta de colocação dos produtos no mercado, pela falta de gás, pela falta de água mineral, porque os caminhões não entravam nem saíam, pela falta de hortifruti granjeiros, porque as estradas ficaram todas bloqueadas, chegou a ter mais de 200 pontos bloqueados no Rio Grande do Sul. Então, além da nossa revisão do pré-modernismo, que a gente está numa parte bem rápida, bem enxuta, porque a gente já fez uma série de vídeos sobre o modernismo, né? Eu acho que sobre o pré-modernismo, acho que aproximadamente uns 20 vídeos sobre o pré-modernismo, e lá pelas tantas, um grupinho de vocês mesmo, que eu tenho certeza que estão assistindo, me pediram que eu retrocedesse e falasse um pouco sobre o simbolismo. Então, para que nós voltássemos numa sequência assim natural, nós combinamos de passar rapidamente de novo pelo pré-modernismo com alguns aspectos que eu não tinha falado antes. E um dos aspectos era outros nomes sobre a poesia, porque na primeira série sobre o pré-modernismo eu falei sobre o poeta que mais se notabilizou no pré-modernismo e que já pertencia ao simbolismo, que era o Augusto dos Anjos. Falei num único, né? E agora eu pensei em colocar outros nomes para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam saber que também foram nomes importantes, como, por exemplo, dos Fontes, né? Tanto o Martins Fontes, quanto Hermes Fontes, como, por exemplo, do Raul de Leone também, que o Raul de Leone não é, e o José Albano, os dois não são tão explorados pela mídia, nunca foram explorados pela mídia, e até certo ponto nem mesmo pela crítica literária, pelos teóricos da literatura, nunca foram nomes citados, tanto quanto, por exemplo, o Augusto dos Anjos, e em segundo lugar, talvez o Olegário Mariano. Mas esses, o Raul de Leone, o José Albano, os Fontes um pouco, né, o Martins Fontes e o Hermes Fontes, eles ficaram um pouco assim, em situação secundária em relação ao Augusto dos Anjos e até mesmo em relação ao Olegário Mariano. Então eu trouxe esses outros nomes para vocês. E lembrando que na poesia esses nomes do pré-modernismo são os mesmos nomes que já apareciam lá no simbolismo e alguns no parnasianismo. Então, eles trouxeram para o pré-modernismo muitos aspectos do simbolismo, como Augusto dos Anjos, por exemplo, trouxe, e muitos aspectos do parnasianismo, que são escolas ou movimentos que vieram antes,
Não esquecendo que o pré-modernismo, embora ele tenha durado boas 2 décadas, de 1900, né, com a publicação de Canaã do Graça Aranha e Os Sertões do Euclides da Cunha, até 1922, com a Semana da Arte Moderna em São Paulo. Então, embora tenha durado 2 décadas, tenha sido, assim, um período bem robusto dentro da literatura, com nomes de peso. Pode-se dizer assim, ó, que 90% da crítica literária ou dos teóricos da literatura ou dos historiadores da literatura não consideram esse período como uma escola literária. Consideram esse período como uma transição ali na literatura, uma espécie de preparação para o que viria depois, né? Enquanto que o simbolismo, como a gente viu que durou pouquíssimo tempo, né? Durou meia dúzia de anos, vamos dizer assim, lá de 1893 até mais ou menos 1900, foi considerado, assim, uma escola ou um movimento literário, tá? Mas eu emendei, né, gente, as nossas notícias aqui do Sul com a nossa aula, já que a nossa aula do pré-modernismo é só uma rápida revisão. Eu coloquei aqui no quadro esqueminha para não perder o hábito, né? Então, os nomes da poesia, além do Augusto dos Anjos, essa caneta recém eu troquei a tinta, mas ela ainda não tá boa. Vou botar aqui. Além do Augusto dos Anjos, que sempre aparece como, vamos dizer assim, o principal, eu acrescentei para vocês o José Albano, o Martins Fontes, o Hermes Fontes, o Raul de Leone e o Olegário Mariano e tantos outros, porque volto a dizer, pré-modernismo, embora não tenha sido considerada uma escola literária, esse período foi muito produtivo também na poesia. E todos esses poetas ainda foram muito ligados ao simbolismo e ao parnasianismo, movimentos e escolas que vieram antes. Eles trouxeram aquelas características para dentro do pré-modernismo, tá, gente? E em relação à nossa, só para fechar, em relação ao Rio Grande do Sul, eu digo para vocês assim, ó, as pessoas já estavam, a água tinha baixado, né? Estava baixa já a água, estava só uma lâmina, em algumas calçadas e ruas nem lâmina mais tinha de água, estava sequinha. Estavam tirando, infelizmente, usar esse termo, né? Infelizmente é uma tristeza, porque eram os pertences das pessoas, as memórias das pessoas, mas a gente tem que falar em lixo, porque virou em lixo, infelizmente dizer isso. As pessoas já estavam tirando para a rua, para os caminhões da prefeitura levar, já tinham tirado muita coisa da rua, não só aqui na Grande Porto Alegre, onde a gente mora, mas no interior do estado, em todo o Rio Grande do Sul, e veio uma chuva muito forte, como vocês devem ter acompanhado na TV, no rádio, na internet, né, nas redes. E alagou tudo de novo, e entrou água de novo. Algumas casas já estavam limpas, entrou água com lixo de novo, entrou água com lodo de novo. A sorte é que a maioria das pessoas, ou por falta de dinheiro, ou por falta de ânimo, ou até por falta de comércio onde comprar, já que o comércio também foi atingido diretamente, não tem onde comprar. Eu quero ir lá comprar uma geladeira. Conforme o bairro que tu mora, tu não vai ter onde comprar essa geladeira, porque as lojas também foram atingidas. Então, ou por falta de oportunidade, seja do que for,
seja de ânimo, seja de dinheiro, seja de local onde comprar. Por sorte, as pessoas, a maioria ainda não tinha comprado coisas novas para colocar dentro das casas. Os que ainda têm casas, os que ainda podem comprar, não tinham, porque senão tinham perdido tudo de novo. Gente, é uma tristeza muito grande e parece assim, ó, que a natureza fica nos passando a perna, nem sei o que dizer, porque dessa vez alagaram bairros em Porto Alegre que até então não tinham alagado. Então, quando pensa que vai sair água de um lugar, sai de outro. É uma coisa muito impressionante. E só para concluir, eu gosto muito das histórias da Bíblia. Eu olho aquelas novelas da Record também, as que são sobre a Bíblia, porque eu tenho uma memória afetiva muito grande em relação à Bíblia. Eu não sou uma leitora de Bíblia como eu gostaria de ser. Eu sempre encontro uma outra coisa para ler, mas se eu tenho um tempinho, eu leio, nem que seja um trechinho, um parágrafo. Eu tenho uma memória afetiva porque, como eu disse para vocês, a minha avó materna morava com a gente e ela era evangélica. Eu não sou evangélica, eu sou espírita kardecista. E ela sempre tinha uma história da Bíblia para contar. Então eu posso dizer, sem modéstia, que eu sei muitas e muitas e muitas histórias da Bíblia. Não porque eu tenha lido, mas porque eu ouvia da minha avó que na igreja evangélica ela tinha sido, eu não sei dizer o nome, uma espécie de o que seria na católica uma catequista. Porque assim, eu me batizei, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma na católica. A minha avó era evangélica e eu, na adolescência, por minha conta, virei espírita kardecista e sou até hoje, meus filhos também. Então eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões. Aí, voltando às histórias bíblicas, eu comento, a gente parece que está passando pelas pragas do Egito, e daí a gente não acredita como o faraó não acreditava, porque a gente passou pela Covid, passou por um surto de dengue, que morreram muitas pessoas também, e agora com as enchentes aí, quando a gente pensa que terminou a enchente, ela vem por outro lado, ela vem por outro bairro, ela não vem pelo rio que transborda, mas vem por baixo, pela tubulação, pelos esgotos. É uma coisa muito impressionante, gente, muito impressionante mesmo. Mas, enfim, gente, é isso. Eu gostaria de deixar aqui no quadro para vocês, né, os outros nomes na poesia do pré-modernismo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, viu? Agradeço a vocês por tudo, por estarem rodando meus vídeos, para a gente monetizar o canal, por tudo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, gente.